dos scripts programados em que seus vendedores parecem robôs aplicando. Acabou. Essa era acabou. Eu me chamo Dani Pires, sou estrategista comportamental e nesse canal você encontra os 3 pilares fundamentais da performance humana: vendas, oratório e comunicação e perfil comportamental. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema, eu sei que é polêmico, talvez você tenha vivido assim até então, mas que não funciona mais, não dá mais certo. Antes da gente começar a falar propriamente dito dos roteiros que não funcionam mais, daqueles scripts de vendas que não funcionam mais, eu preciso contextualizar para você. Mas antes de contextualizar, dá um toquezinho no joinha, no ok, no curtir, no gostei. Vou contar até 3, no 3 você vai lá, clica no gostei e volta para cá. 3, 2, 1, show, parabéns, vamos embora, vamos comigo. Eu preciso falar com você dentro de uma contextualização para você entender onde exatamente nós estamos, em que era nós estamos em relação ao atendimento, em relação às relações comerciais. Falando de vendas. As empresas no passado, estou falando de 4, 5 anos para cá, começaram a se encantar muito com a robotização, com aqueles robôs que respondem automaticamente as perguntas a partir do momento que você vai digitando algumas coisas. Aqueles atendimentos eletrônicos, eles se tornaram muito comuns e muitas empresas acreditaram que esse movimento seria a grande salvação para algumas questões que aconteciam, alguns atritos que aconteciam nos atendimentos ao cliente. E esse movimento, ele tomou corpo. Ele cresceu muito e boa parte das empresas começou a robotizar o atendimento ao cliente, seja para vendas, seja para reclamações, para pequenas alterações ou para assuntos aleatórios. Só que essa robotização começou a gerar uma onda contrária, uma onda reversa no público que precisava se comunicar com a empresa. Eu tenho certeza absoluta que se você está me assistindo agora, certamente você já passou por aquele atendimento eletrônico em que você precisava resolver uma questão, precisava resolver algo e você ficou ali com inúmeras e inúmeras tentativas e aquele robô simplesmente não entendia o que você precisava. Ou se entendia, te mandava para um outro processo muito frio, um outro processo que também não solucionava a sua questão. As empresas entenderam que essa onda reversa, onde os clientes ficavam muito insatisfeitos com esse modelo de atendimento, essa onda reversa veio e bateu com tudo em muitas empresas. Muitas empresas que precisaram voltar atrás. Muitas empresas que precisaram olhar para o modelo e compreender, opa, eu preciso também ter a opção humanizada de atendimento ao cliente. A opção humanizada de atendimento ao cliente voltou a se tornar algo muito importante, algo necessário e algo que precisava impreterivelmente fazer parte do modelo de atendimento das empresas. Bom, agora que eu contextualizei, eu vou te explicar por que o script de vendas, aquele padronizado, aquele roteiro engessado, por que ele não funciona mais. Nós estamos na era em que conhecer pessoas e entender de pessoas é muito fácil. É muito simples compreender as diversas nuances do comportamento humano. Hoje, a informação, tanto aqui no YouTube quanto em outros tantos canais, em livros, em materiais, as próprias inteligências artificiais tornaram comum o destrinchar, o conhecer o comportamento humano. E em se tratando de conhecer o comportamento humano, e essa informação está completamente difundida e acessível, tornou os scripts de vendas muito engessados e difíceis de adaptar. O time comercial que ficava muito engessado em cima desses scripts que no passado até funcionavam, hoje tem dificuldade de implementar. Tem dificuldade de colocar em prática. Eu vou trazer para você uma solução simples. Se você trabalha com vendas, se você trabalha com venda de produto, venda de serviço, venda de ideias, venda de mentorias, enfim. Se você trabalha com vendas, você precisa parar tudo que você está fazendo agora, pegar papel e caneta e anotar bem direitinho o que eu vou te explicar. Porque o que eu vou te explicar agora vai trazer uma poderosa solução para o seu setor comercial. E você pode, inclusive, usar esse vídeo para treinar o seu comercial. Usar esse material para, lá no seu comercial, servir de base, de treinamento, para que eles possam aplicar nos próximos atendimentos que forem fazer. Eu vou começar a falar com você agora sobre o DISC.
Dominante, influente, estável, conforme. O seu time comercial precisa dominar. A palavra é dominar essa tendência de comportamento. O DISC foi criado pelo William Moulton Marston. E o Marston, ele entendeu que pessoas se comportavam de formas totalmente diferentes. Ele entendeu que pessoas se comportavam de uma maneira mais acelerada, mais aguerrida, mais dinâmica, mais prática. Pessoas se comportavam de uma forma mais sociável, persuasiva, brincalhona, leve. Pessoas se comportavam de uma forma mais quieta, mais observadora, uma forma mais processual e metódica. E pessoas se comportavam de uma maneira mais reservada, crítica, atenta aos detalhes, muitas vezes até analítico. E olhando essa base, observando pessoas e entendendo que as pessoas se comportavam de formas totalmente diferentes, o Marston, esse pós-doutorado em psicologia pela Universidade de Harvard, o Marston entendeu, se as pessoas se comportam de maneiras diferentes, algo preso, fixo, engessado, não representará a totalidade do que compõe a personalidade do indivíduo. E agora eu vou trazer essa perspectiva do DISC. Se você quiser saber mais sobre o DISC, tem muitos vídeos aqui no meu canal trazendo explicações, detalhes, informações que você pode acessar e trazer aí mais detalhes sobre o conceito, sobre a base teórica do DISC. Mas agora eu vou me ater ao conceito de vendas. O seu colaborador do comercial, o seu time comercial, precisa se tornar perito em sacar, perceber, entender com que perfil ele está falando do outro lado da linha ou até tete a tete presencialmente. Eu vou trazer perspectiva em 2 modelos de atendimento. Primeiro modelo presencial, depois o modelo online, para que o seu vendedor, para que o seu time comercial possa diagnosticar com facilidade com quem ele está falando. E aí eu me refiro com quem dentro do DISC. Vou começar pelo modelo presencial. Um cliente com dominância, ele entra, por exemplo, numa loja e parece que ele já sabe exatamente o que ele quer. Ele não fica perdido, olhando ou esperando algum tipo de atendimento. Ele vai direto a um ponto. Então, em geral, é aquele cliente que ele entra na loja, ele cruza a loja e vai exatamente em um determinado ponto. E ali ele fica olhando o que ele foi buscar. São pessoas que quando o vendedor se aproxima e diz: "Oi, olá, tudo bem? Posso te ajudar?" Em geral, a resposta é: "Não, obrigado, eu tô só olhando." E de fato essa pessoa não quer ajuda. Dominantes não gostam de receber ajuda, são pessoas muito independentes. Então o cliente, quando responde dessa forma, ele está deixando claro: eu tenho dominância e não gosto de ser ajudado. E aí talvez você esteja pensando: mas Dani, o vendedor precisa auxiliar essa pessoa de alguma maneira. Existem frases e falas, e agora entra a grande chave, o pulo do gato vem aqui, frases e falas que o seu vendedor pode utilizar para fazer com que o cliente que tem dominância se sinta entendido, compreendido e contemplado em relação ao atendimento. Percebeu que o cliente foi direto ao ponto, o cliente cruzou a loja inteira sem fazer contato visual com ninguém e foi direto a esse ponto, tem uma tendência maior desse cliente ser dominante. Em geral, eles também andam mais rápido, tendência de dominância. E são pessoas muito práticas, inclusive na maneira de se vestir. O vendedor observou, ele vai agora fazer o grande teste, o grande check. Ele vai se aproximar dessa pessoa e vai se apresentar. "Olá, me chamo fulano. O que você está procurando hoje?" O cliente que tem dominância, nesse momento, ele entende que essa pessoa tem algo que ele precisa e que pode auxiliá-lo. O vendedor vai perceber agora nessa resposta que vem, nesse momento, se de fato o cliente tem dominância. O cliente que tem dominância, ele responde em poucas palavras exatamente o que ele veio procurar. Eu vim procurar uma blusa branca, uma camiseta branca. "Ah, ok, perfeito. Eu vou buscar algumas opções lá no meu estoque. Qual é o seu tamanho? Você veste que tamanho?" A pessoa vai dizer. "Eu vou no meu estoque procurar algumas opções, eu já retorno. E você me diz se você gostou." Tem uma chave importante nesse "você me diz se você gostou." Essa chave, ela está ligada à necessidade dos dominantes de sentirem que estão no controle. Tanto dominantes quanto conformes, quando eu falar dos conformes, você vai linkar de novo esse assunto. Tanto dominantes quanto conformes, eles precisam achar que estão no controle. Para esse perfil comportamental, estar ou achar que está no controle é fundamental. Deixa o cliente mais relaxado, mais confiante e uma tendência maior de compra nesse momento. Ótimo. Existem outras perguntas, outras palavras-chave que podem ser utilizadas nesse momento para identificar se o cliente tem
dominância. Mas basicamente esse cenário já revela boas informações e o seu vendedor ele só se adapta, ele só se adequa para atender esse cliente o mais rápido possível, de forma mais prática possível, falando o mínimo possível e principalmente resolvendo com urgência a demanda que o cliente está trazendo. Segundo ponto, cliente com influência. O cliente que tem influência, ele já entra na loja rindo. Ele já entra na loja como quem procura alguém para interagir, para conversar, para trocar. E esse vendedor ele entra com um grande sorriso no rosto, ele entra meio que olhando para todos os lados, como quem procura fazer contato visual para fazer amizade. E de fato, o cliente que tem influência, ele quer mesmo fazer amizade, ele quer interagir, ele quer trocar. Esse cliente ele precisa ter a sensação de que ele tem relação próxima, de verdadeira amizade e conexão com o vendedor. É nesse momento que o vendedor, percebendo esse sorriso, percebendo essa necessidade de interação, ele se aproxima também com um sorriso no rosto e diz: "E aí, tudo bem? Tá procurando o que hoje, hein?" Essa comunicação mais informal vai fazer com que o cliente que tem influência se sinta em casa. Uau, tô em casa, esse cara me entende, essa pessoa é parecida comigo. Em geral, nós vamos comprar de pessoas que nós acreditamos que são parecidas conosco. Então, se esse vendedor ele entende que esse cliente é parecido com ele e vice-versa, eu abro um espaço poderosíssimo de interação, conexão e principalmente negociação, vendas. Agora, eu sei que eu estou com um cliente que tem influência. O cliente que tem influência, em geral, ele traz vários assuntos ao mesmo tempo para uma mesma conversa. Vou te dar um exemplo. Olha, eu vim procurar uma camiseta branca, mas se você tiver um shortinho amarelo, talvez um chinelo, eu também quero dar uma olhada no que você tem. E aí o vendedor fala assim: é alguma ocasião especial? Você sabe que eu até tinha um evento para ir, mas eu também estava pensando na casa da minha avó, de vez em quando eu fico na casa da minha avó. Entende como ele vai passando por vários assuntos diferentes? Essa é a grande beleza de quem tem influência. O vendedor percebe esse movimento, percebe essa tendência de influência no comportamento do cliente e naturalmente começa a interagir, entregando para o cliente exatamente aquilo que ele entende como familiar, que é também esse comportamento sociável, esse comportamento de interação, de troca, de abertura para relacionamento e essa relação amigável. O cliente que tem influência, ele precisa sentir que ele está no espaço amigável, no lugar onde ele pode ser quem ele é de verdade. Essa negociação, essa interação, ela muitas vezes vai além do espaço da empresa. Vou te dar um exemplo. Muitos vendedores conhecidos que fazem parte do meu hall de amizade compartilham comigo dizendo assim: Dani, tem cliente que eu já fui ao casamento, que eu já fui à festa de aniversário do filho, tem cliente que eu já saí para comer um lanche e voltei. O cliente que tem influência, ele tem de fato esse relacionamento de amizade. O seu vendedor percebeu isso, o seu time comercial percebeu isso, precisa usar a seu favor, precisa de fato entregar essa interação. Eu imagino que você esteja pensando assim: Dani, então você está me dizendo que o meu time comercial precisa meio que ser um ator e entregar personagens diferentes para os clientes diferentes? Na verdade, o que eu estou dizendo a você é que seu time comercial ele pode flexibilizar. Um time comercial ele precisa ser muito bom em flexibilizar diferentes nuances de comportamento para fazer com que o cliente se sinta querido, importante e principalmente se sinta seguro na sua empresa, no seu negócio. Todos nós, todos os seres humanos, temos os 4 perfis comportamentais em cargas, em escalas diferentes. Dentro, por exemplo, da barra de influência, eu posso ter baixa influência ou alta influência, dentro de uma escala de 1 a 100. Assim sendo, eu e você temos os 4 perfis comportamentais em cargas diferentes. Então, não significa atuar dentro de um perfil ou de um comportamento que eu simplesmente não conheço, não tenho. Eu tenho. Mas pode ser que não esteja na escala alta e, portanto, não é o que vai aparecer de forma mais incisiva no meu comportamento. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, como eu te falei, tem mais vídeos aqui no canal para você explorar. Tá tudo muito didático, passo a passo. Separei em graduações, em introdução de conteúdo e um conteúdo mais profundo. Enfim, aqui no canal você vai se deliciar aprendendo mais sobre os perfis comportamentais. Vamos falar do estável? O cliente que tem estabilidade, em geral,
quando ele vai para a loja física, ele já passou em frente a essa loja, olhando, por exemplo, aquelas placas com os valores que ficam na vitrine e observando de longe aquilo que ele deseja acessar. Os clientes com estabilidade, em geral, eles são mais calmos e silenciosos. Parece que eles entram de forma até sorrateira na loja. Quando você se dá conta, ele já está lá dentro. São pessoas muito calmas, muito quietas, têm um tom de voz um pouco mais baixo e são pessoas que preferem ouvir a falar. Quando o vendedor percebe que está diante de um cliente mais calmo, mais brando, que até parece que está tentando se esconder, que entrou muito silencioso, os estáveis são básicos, até no jeito de se vestir. Quando o vendedor entende esse comportamento, essa comunicação não verbal, ele também precisa se aproximar com um pouco mais de calma. Ele pode chegar pertinho e perguntar: é por uma ocasião especial? Está procurando alguma coisa especial? Percebeu que o meu tom de voz mudou completamente em comparação aos dois primeiros exemplos de dominância e influência? Dominante e influente são dois perfis de comunicação. Estáveis e conformes, nós vamos falar agora na sequência, são dois perfis que preferem ouvir a falar. São dois perfis que têm uma tendência diferente em relação à comunicação verbal. Aproximou-se, falou num tom de voz mais brando, o cliente vai responder, muito provavelmente contextualizando o que ele veio buscar. Ele vai dizer algo mais ou menos assim: bom, eu tenho um evento no domingo e é um churrasco. E eu gostaria de comprar uma blusa branca para usar nesse churrasco. Percebeu que tem toda uma contextualização, tem todo um processo aqui, parece que o cliente está dando justificativa? É exatamente assim que os estáveis funcionam. Os estáveis, eles trazem mesmo o máximo de informação para que a pessoa que está ouvindo tenha clareza exata do que ele está tentando ou querendo dizer. Em relação ao estável, o estável ele é metódico e precisa de previsibilidade. Então, o vendedor percebeu que está diante de um cliente que tem estabilidade, ele vai, nesse momento, trazer a previsibilidade que deixa esse cliente seguro. Eu tenho camisas brancas mais cinturadas e eu tenho camisas brancas mais soltas. O que você prefere? E ele vai trazer a informação. Ok, eu vou lá no meu estoque e vou pegar todas as camisas brancas que eu tenho, no modelo que você está me pedindo e no tamanho que você está me pedindo. Vou trazer também uma outra opção de camisa branca um pouco mais confortável e vou apresentar para você e você me diz o que faz sentido ali para você. Eu vou ficar um pouquinho ausente aqui do salão de vendas só para buscar esses materiais. Eu já retorno, mas enquanto isso você fica à vontade. Se você quiser uma água ou um cafezinho, a gente tem aqui à disposição também. Já já eu retorno. Você está vendo como parece que o vendedor trouxe um monte de explicação para esse cliente, dizendo exatamente o que vai acontecer, momento a momento que vai acontecer? Isso é maravilhoso. Faz com que a pessoa que tem estabilidade sinta que há um método claro para esse momento. E esse método claro para esse momento faz com que o estável se sinta confortável. É muito importante que o vendedor que tenha ali a observação de que está diante de um cliente com estabilidade, é muito importante que ele dê pouquíssimas, o mínimo de opção possível para esse cliente. Os estáveis, eles são naturalmente mais indecisos. Então pode ser que esse cliente não compre justamente por conta de uma grande dificuldade de tomar a decisão. O mínimo possível de opções, escute bem o que o cliente tem a dizer e traga sempre previsibilidade. Vamos falar dos conformes? Como é que eu percebo um conforme entrando na loja? O conforme, ele anda como meio que ele seguisse um protocolo. Eles são mais engessados, eles são mais rígidos, tendem a fazer pouca comunicação não verbal, ou seja, gesticulação, tendem a gesticular menos. São pessoas mais reservadas, a carinha mais fechada, provavelmente não vão entrar rindo nessa loja. E são pessoas que são muito questionadoras. Então, observam uma pessoa, em geral eles se vestem de maneira mais sóbria, em geral eles vão usar muito pouca cor, gostam das cores mais sóbrias, das cores mais fechadas, sempre tem tudo combinandinho, não é aquela pessoa que vai vir com uma cor muito aberta, muito vibrante, em geral tem tudo bem combinando, meio que seguindo o mesmo protocolo, até o cabelo, até o corte de cabelo costuma ser mais reto, costuma ser bem preciso. Observou essa comunicação não verbal? Ótimo! Chegou até o cliente, está na fase de abordagem. Está diante do cliente, ele vai agora fazer o mesmo movimento que fez com os demais.
Está procurando alguma coisa para uma ocasião especial? O cliente que tem conformidade, como é que ele responde a essa pergunta? Tô sim, eu tô procurando uma camisa branca de algodão, gola careca, eu quero aquele algodão pima, sabe? X fios, com aquela barrinha detalhada, sabe aquela linha pespontada? Ele vai trazer muitos detalhes. O vendedor, percebendo todos esses detalhes, já começa a entender, opa, estou diante de alguém que tem conformidade. E esse cliente, ele precisa impreterivelmente receber o máximo possível de informação, o máximo possível de detalhe. Então, esse cliente, além de questionar muito, para se sentir seguro, ele precisa das suas respostas e, obviamente, para se sentir seguro, ele precisa receber detalhes. Quanto mais informação para ele, melhor. Agora que você já entendeu como funciona cada perfil comportamental no ambiente físico, numa loja física, vamos falar do online? No online, talvez essa pessoa precise de um pouco mais, o vendedor precise de um pouco mais de perguntas para ter clareza. Existe também uma estratégia maravilhosa que você pode mandar para o cliente um card. Nesse card, você pode colocar as características de alto perfil e baixo perfil e o cliente pode sinalizar, olha, eu me sinto mais parecido com X perfil ou X perfil. É uma maneira do seu comercial identificar. Mas com algumas perguntas também é possível identificar. Existe uma forma também de você fazê-lo pela inteligência artificial. Eu vou colocar aqui nos comentários um prompt que eu criei na inteligência artificial para que você possa disponibilizar ao seu time e seu time possa preparar perguntas para compreender numa ligação ou numa conversa no WhatsApp com quem ele está falando, se é dominante, influente, estável ou conforme. Vou colocar esse prompt aqui de presente para você, é um prompt que eu disponibilizo para os meus mentorados, mas eu vou colocar aqui de presente para você na descrição aqui desse vídeo. Bom, vamos lá. O dominante, ele parte direto ao ponto, ele não vai ficar perguntando nada muito aleatório, tampouco dando bom dia, boa tarde, boa noite. Em geral, são mensagens que já vão direto ao ponto. Olá, gostaria de comprar uma camisa branca que vi no site, ou gostaria de comprar uma viagem X que vi no site. Vim pelo anúncio da promoção tal. Ele vai direto ao ponto, não quer muita interação. Quando você vai ver no WhatsApp, por exemplo, desse cliente, em geral, as fotos são fotos de pose de poder ou de coisas poderosas. Então, aquela foto assim, encarando a câmera, mas pose de poder. Já tem alguma tendência na direção dos dominantes. Quando o vendedor começa a conversar com esse cliente, percebe que a comunicação foi mais direto ao ponto, ele compreende que está diante de um cliente com dominância. Clientes com dominância odeiam receber ligação e clientes com dominância não gostam de áudios longos. Então, é importante você treinar o seu time. Tem muita gente por aí no ambiente digital dizendo: não trabalhe no WhatsApp, sempre faça ligações. Cliente que tem dominância já não está, então, no seu rol de clientes, porque ele detesta a ligação e provavelmente não vai atender você e vai ficar muito incomodado se você ficar insistindo. Então, o cliente que tem dominância, ele já não vai gostar da ligação, tampouco de áudio, em especial áudio longo. Então, vale a pena também você deixar no seu radar, vale a pena você treinar o seu time em relação a isso. Já os clientes que têm influência, você pode abrir a foto no WhatsApp, ele vai estar com um grande sorriso, vai estar cheio de gente, um monte de gente da família. Quem tem influência vai colocar ali naquela foto do WhatsApp o que para ele é importante, que são os relacionamentos, que é o sorriso, que é esse movimento de estar sempre sorrindo, porque na cabeça do influente ele está sempre abrindo portas com o sorriso dele. Nesse movimento, você começa a entender que está diante de alguém que pode ser que tenha influência. O cliente que tem influência, ele usa muitos emojis, ele usa aqueles GIFs, é uma comunicação mais leve, mais divertida. E em geral, eles adoram a comunicação via ligação ou áudios. E são áudios longos, viu? Eles gostam mesmo de falar, são áudios passeando por vários assuntos diferentes, falando de várias coisas diferentes. Quando o seu vendedor perceber que está diante de alguém, um cliente que está ali, cheio de emoji, rindo, brincando, foto com um sorriso, opa, tem uma tendência grande aí de estar diante de alguém com influência, é só manejar o comportamento. Já os estáveis em geral, nas suas fotos no WhatsApp, estão sozinhos, em geral não olham
diretamente para a câmera, aquelas fotos assim de lado, sabe? Tipo aquelas de antigamente, assim de lado. E boa parte das vezes na natureza. Eles adoram as fotos onde a natureza está envolvida. Também são pessoas mais misteriosas. Então, muitas vezes, é uma foto de alguma coisa distante, é uma foto de uma paisagem, uma foto de algo da natureza. Também muito comum para quem tem estabilidade. Quem tem estabilidade também gosta de gravar áudios. Não são áudios tão longos, mas são áudios muito explicativos. Eu tenho um detalhe maravilhoso sobre quem tem estabilidade. Quem tem estabilidade costuma ser muito didático. Então é incrível você perceber nesses áudios que tem nitidamente início, meio e fim. É fácil de perceber que existe todo um caminho neural, existe um processo para te explicar exatamente o que ele está precisando, exatamente o que ele está querendo. Percebeu que está diante de alguém com estabilidade? É só manejar o atendimento. Já os conformes não gostam de áudio, são muito precisos na comunicação. Pontuação sempre perfeita, mensagens que foram enviadas com alguma coisinha escrita errada, ele dita na mesma velocidade. Em geral também apagam alguma coisa que escreveram e não gostaram, então você vai ver aquela mensagem apagada. Nas fotos, em geral, são fotos mais sóbrias, são fotos da pessoa sozinha, mas sem muito sorriso, sem muita cor. E são pessoas que têm uma comunicação muito assertiva, pouquíssimos erros e são muito precisos, são muito detalhistas. Exemplo, ele vai mandar aquela mensagem assim: boa tarde, acabei de ver a promoção aqui no site e a promoção dizia que a viagem, o pacote, está por R$ 23.975. Percebe que é bem preciso, bem no detalhe? E aí já é um indicativo de que você está diante de alguém que tem conformidade. Então, nesse sentido, tanto no online quanto no presencial, o seu time, ao invés de seguir um roteiro rígido que faz com que o cliente não se conecte, ele pode dar um passo além e trazer a percepção do comportamento de cada cliente. Também existe uma maneira muito precisa de você conhecer o perfil comportamental exato dos seus colaboradores, que é emitindo um relatório completo com mais de 50 páginas e conhecendo ponto a ponto dentro desse relatório as tendências de comportamento dos seus colaboradores. Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma forma como você pode adquirir esse relatório para o seu time. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido totalmente diferente do que você está acostumado a ver aqui no canal, e a ideia era bem essa, que você viesse aqui de fato aprender. Manda esse vídeo para o seu time comercial, manda esse vídeo para aquele teu amigo que é vendedor, que trabalha com vendas e pode potencializar significativamente os resultados dele com esse material. Se você gostou, se inscreve no canal, toda semana um vídeo novo. Beijo para você, tchau!